Fique à vontade em participar. Meu convidado, psiquiatra infantil, Dr. Khaled. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeira vez no programa. Sim. Fique à vontade em sempre participar com a gente também. Agradeço o convite. Imagina, a gente que fica feliz. As crianças, as nossas crianças do século XXI, elas estão muito diferentes. Sim, bastante. Né? Encontramos muitas diferenças atualmente em relação a décadas passadas, né? E isso tem levado a discussões permanentes sobre o assunto. Isso assusta. Sim, bastante. A gente observa crianças com cada vez mais exigidas, né, pela sociedade, uma quantidade de informações muito grande que elas acabam recebendo, e o padrão dessas crianças acaba se tornando crianças sobrecarregadas, ansiosas, né, e cada vez mais estressadas. Essas crianças, elas não estão preparadas para tudo isso, para receber tanta informação, tanta exigência dos pais, da escola, da sociedade, de uma maneira geral. Sim, eu acredito que isso deve ser feito de uma maneira ordenada, deve haver um equilíbrio, né, para que essas crianças não venham a se manifestarem dessa forma e, consequentemente, adoecerem. Né? E mesmo que não seja um adoecimento, algumas situações acabam fugindo assim de um padrão normal de uma criança, né? Talvez nós não encontramos assim, todas essas crianças precisam de tratamento. Acho que a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso também. Mas precisamos ter atenção em relação a isso para que os pais, a sociedade, professores, educadores em geral, eles estejam cada vez mais cientes dessas mudanças que a gente vem encontrando atualmente. E qual seria esse padrão normal que você falou de uma criança? Acredito que uma criança que consiga estar inserida dentro de uma rotina, né? Acho que uma rotina é muito importante para uma criança, um padrão que a criança consiga ter um desenvolvimento pedagógico adequado, né? Um sucesso escolar. Lógico que dificuldades normal, todas as crianças podem passar por momentos de dificuldades. Nós não podemos exigir que todas as crianças tenham o mesmo rendimento. Claro. Mas, consequentemente, esse tipo de variação acaba levando a uma preocupação. Né? Por quê? Porque pais, cuidadores, eles querem uma resposta imediata. Né? Muitas vezes eles querem uma resposta imediata para aquele problema. Mas a gente precisa entender que a criança ela vai precisar de uma estrutura, ela precisa de uma disponibilidade. Nós precisamos dar atenção para essas crianças. Precisamos entender, ter tolerância, tá? Entender as limitações de cada um. Entender que cada indivíduo tem o seu desenvolvimento emocional, precisamos respeitar o tempo de cada desenvolvimento emocional. E muitas vezes essa atenção os pais não conseguem dar. Sim. Né? Na correria do dia a dia, trabalho, exigências que os pais também acabam passando por isso, as crianças acabam ficando são deixadas de lado. Isso. E essa mudança, doutor, no perfil da criança do século XXI, nós podemos culpar os pais? Tanto o pai, a mãe, eu acredito que não. A família, de uma maneira geral? Eu acredito que a gente não pode generalizar. Tá? Então, assim, culpar, eu acho que seria pesado a gente atribuir a culpa aos pais ou à sociedade. Mas eu acho que precisa haver uma atenção dos pais em relação a isso, no sentido de que houve uma mudança muito grande. Isso é fato. Isso é fato. Nos padrões. Então, adequar a essas mudanças. Então, esse tipo de vida acelerada que a sociedade
se encontra hoje, os pais precisam entender que eles precisam se adequar a essa situação. Precisam buscar alternativas para se oferecerem para essas crianças e cada vez mais prosseguir em relação a isso, né? Estabelecendo aí uma condição de apoio. Acho que isso é essencial para que a gente possa contribuir para a formação dessas crianças de uma forma que elas não estejam estressadas, ansiosas e preocupadas. Tá, ok. A gente não pode culpar os pais, mas muitos pais atribuem tarefas para os seus filhos, né? Vamos citar um exemplo ali, tarefas dentro de casa, né? Os pais acabam saindo para trabalhar, o filho mais velho cuida do filho mais novo, esse filho ele tem que limpar a casa, ele tem que fazer comida, ele tem que ir ao supermercado fazer compra, ou seja, ele muitas vezes não tem esse amadurecimento, né, de um adulto para ter tantas tarefas. E aí, isso é prejudicial para uma criança que não está preparado para isso. Acredito que sim, concordo. A criança ela tem que ter tempo de ser criança. Sim, não tem que pular essa fase que é tão gostosa. Exatamente. Então, eu acho que esse tipo de situação que os pais às vezes colocam seus filhos... Muitas vezes são obrigados, né? Sim, em alguns casos sim. Isso pode, de alguma forma, receber um tipo de orientação para que isso seja saudável, tá? Então, atribuir uma função a uma criança, uma função doméstica, pode fazer parte de um processo de aquisição de disciplina? Pode, mas isso nós precisamos ter limites nisso, né? Então, como eu volto a dizer, né, precisamos respeitar o desenvolvimento emocional do indivíduo. Sim. Né? Então, a criança, ela está passando por etapas, ela tá começando a entender a vida, começando a entender as reações dela, os sentimentos dela. Então, eu acho que isso pode, em algum momento, ser prejudicial, sim. Acho que os pais precisam estar atentos a isso. Qualquer coisa é só gritar para o seu pai, né, para sua mãe, deixa eu ser criança, por favor. Exatamente. E talvez seja isso, né, Gisele? O que acontece? Essas manifestações de crianças irritadas, de crianças ansiosas, preocupadas, às vezes pode ser exatamente essa tentativa de dar um grito. Pedir olha, socorro. Eu quero ser criança. Olha, eu preciso do meu tempo de criança. Exatamente. Vamos para o intervalo. Já já a gente continua batendo esse papo, né? Falando sobre as nossas crianças do século XXI. Já voltamos. De volta aí ao vivo com o nosso bate-papo do dia, falando sobre as crianças, né, do século XXI. Doutor, é possível mudar esse cenário? É possível que a gente consiga ter as crianças com cara de criança? Sim, eu acho que é possível. É um trabalho que nós estamos buscando, né? Cada vez mais levar informações à sociedade sobre essa problemática atual, mas acho que parte de uma base educacional, né? Uma base educacional tanto para as crianças quanto para as famílias, né? De entender a necessidade que há de uma cautela para determinados conteúdos que essas crianças possam estar expostas, né? Na infância, as crianças, o cérebro da criança, o cérebro ele é muito vulnerável a estímulos externos, né? Então, ambientes, reações do ambiente, tá? Então, partindo de uma mudança ambiental com base educacional, certo? Nós podemos mudar esse cenário, tá? Mas isso é um trabalho lento que a gente pretende estar à disposição da sociedade. Tomara que a gente consiga. Marina Oliveira de Bastos. No último final de semana, fui em uma festa de aniversário e presenciei um casal de crianças dançando funk. Fiquei chocada, pois além da dança ser muito sensual, os adultos que estavam em volta davam risada.
achavam o máximo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto. E olha só que coincidência, hoje eu recebi um vídeo onde, infelizmente, vi um casal de crianças dançando e fiquei chocada porque tinha erotização e é um absurdo, porque criança, acho que tinham 5, 6 anos de idade. Então, Gisele, e assim, é um absurdo. Eu concordo, eu acho que é preocupante esse tipo de situação, é muito preocupante. É lamentável. Lamentável. A gente observa nos serviços de saúde crianças com resultados, infelizmente, negativos, né? Adoecimentos emocionais que chegam para tratamento e que acaba gerando consequências muito difíceis para a criança, né? Hoje, a sociedade coloca a criança com acesso muito fácil a esse tipo de conteúdo. Então, assim, quem garante para nós que com o computador lá dentro de casa, uma criança de 10 anos, ela não vai acessar conteúdos inapropriados para aquela idade. Ela não vai receber exposição desse tipo de conteúdo, né? Então, eu acho que os pais precisam estar atentos, precisam monitorar essas crianças, o que elas estão recebendo, né? E corrigi-las em momentos como esse. Porque nesse vídeo que eu vi hoje, os pais também olhavam, davam risada, né? Achando que filmavam. É uma situação normal. Exato. Mas que não é uma situação normal. De maneira alguma. Sim, é uma situação preocupante. Obrigada, doutor. Adorei a participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço pelo convite. Imagina, excelente Estou à tarde. disposição. Viu? Vem cá que eu tenho um recado. Aqueles recados sempre especiais para você de casa. Hoje em dia, as pessoas procuram saúde e qualidade de vida, não é mesmo? Pensando nisso, toda quarta-feira é dia de feirinha nos supermercados Nagai. São produtos fresquinhos e selecionados especialmente para garantir a saúde de todo mundo aí em casa. Frutas, verduras, legumes de ótima qualidade e tudo por preços imperdíveis, que com certeza vão fazer a diferença no seu carrinho. Sem contar, é claro, a variedade que só o Nagai faz questão de oferecer. Aproveite e passe também nos outros setores e encontre tudo o que precisa com os melhores preços. Rua Nestor Seabra, 335, Jardim Paulista, aqui em Presidente Prudente. Mais um intervalo, já eu volto ao vivo na tela da Band.